Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência com a costura criativa, como tudo começou. Bem, o meu nome é Ana Paula, eu tenho 37 anos. A costura criativa não é a minha fonte principal de renda. Eu sou professora dos anos iniciais, efetiva municipal desde 2014. E a costura criativa eu faço fora do meu horário de trabalho, quando meu filho dorme, quando eu consigo me organizar aqui, eu estou sempre costurando. Tudo começou em 2019. Eu comprei a minha primeira máquina de costura, uma máquina simples doméstica da Singer. E aí, gente, eu não sabia nem passar a linha na agulha da máquina. Quando a minha máquina chegou, eu já vinha antes, né, assistindo muitos vídeos de costura criativa no YouTube. Eu assistia vídeo das pessoas fazendo a necessaire. E aí eu assistia direto as pessoas costurando, mesmo sem ter máquina de costura, todos os dias eu assistia vídeo das pessoas confeccionando alguma peça. E aí quando a minha máquina chegou, né, eu não sabia passar a linha. Aí eu fui pro YouTube pesquisar como passar a linha na agulha da máquina, que eu não sabia passar, né? Porque não é só passar na agulha, tem todo um processo na máquina de costura, quem costura sabe, para você passar a linha corretamente. Então, aí fui pro YouTube, achei um vídeo, passei a linha na agulha, aí comprei os materiais básicos necessários, né? E aí eu já fiz a minha primeira necessaire de cara. Por quê? Porque eu já vinha assistindo vários vídeos de como fazer uma necessaire, então eu já sabia fazer, eu só não tinha a máquina de costura. Aí eu preparei os materiais e a primeira vez que eu peguei eu já consegui fazer, porque eu já vinha assistindo vários vídeos. Mas não ficou perfeita, ficou bem feinha, né? Eu tenho até vergonha de lembrar, mas mesmo assim eu fiz. Aí eu fui fazendo, e aí eu mostrei no meu trabalho, que eu já trabalhava na escola. E aí as pessoas se interessaram, fizeram encomendas, eu também fiz para presentear. E aí eu fui fazendo. No começo eu fazia de tudo um pouco, eu não tinha um nicho assim, que hoje eu faço as necessaire, a bolsa, carteira, chaveiro, mas naquela época eu fazia tudo que as pessoas me pediam para fazer, mesmo sem saber fazer, a pessoa me perguntava, eu falava, sei. Aí eu ia pesquisar como fazia, eu demorava tempo para aprender, eu perdia muito material para fazer aquela peça piloto que eu nunca tinha feito e falava que eu sabia fazer, né? E aí eu fui postando no meu Instagram, postava, só que eu não era frequente, eu tenho muita dificuldade em postar no Instagram, eu tenho muita dificuldade em estar presente todos os dias no Instagram, porque meu tempo é muito corrido. E aí as pessoas foram encomendando, as minhas amigas, as conhecidas, encomendavam necessaire, eu fazia. Aí alguém começou, eu lembro que uma pessoa perguntou se eu fazia bolsa, comecei a fazer bolsa para professores que trabalhavam comigo lá na escola. E aí eu fui começando. Eu sempre gostei dessa parte de artesanato. Quando eu era criança, eu aprendi a fazer o ponto cruz e o vagonite. Minha mãe sempre fazia ponto cruz e fazia crochê. Só que ela assim, ela nunca me ensinou, ela não tem aquela paciência de ensinar. Então eu fui aprendendo sozinha. Eu tenho muita facilidade de aprender sozinha. Então quando eu quero aprender alguma coisa, eu pesquiso, eu vou pro YouTube, eu assisto aula, eu aprendo, entendeu? E assim, minha vontade de fazer era tão grande que eu comprei a máquina de costura, que era um sonho meu costurar. Na verdade, no começo eu queria fazer roupas pra mim, só que eu não me adaptei a fazer roupas, né? Porque a roupa, ela tem que encaixar no corpo perfeitamente, é mais difícil. Roupa pra criança, eu já fiz, não assim pra vender, eu fiz muitas roupas pra minha sobrinha que na pandemia, eu comecei a ficar muito em casa, comecei a dar aula online, então eu comecei a aprender a fazer roupa infantil, roupa de menina, de menino, mas hoje em dia eu não trabalho com isso. Hoje eu tenho um Instagram que eu faço minhas necessaire, bolsa, carteira, chaveiro, coisas assim, e eu vendo, tá? Teve uma época também que eu trabalhei com a mesa posta, eu fiz um curso aí muito famoso de mesa posta, sei fazer o suplá, sei fazer o jogo americano, que é o retangular, eu sei fazer pano de prato, eu sei fazer trilho de mesa, eu sei fazer aquele famoso guardanapo, aquele famoso canto mitrado. Eu sei fazer porta-guardanapo, aquele porta-guardanapo de flor, de rosa, sei fazer. Só que teve um tempo que eu tinha um Instagram sobre isso, eu comecei a trabalhar com a mesa posta. Mas eu vi que o meu lugar mesmo é com as necessaire, com as carteiras, com as bolsas. Eu gosto de fazer, sabe? As pessoas aqui na minha cidade, a cidade pequena, elas já sabem que eu faço. Eu personalizo e aí as pessoas já fazem a encomenda. Só que no Instagram eu ainda sou muito falha. Eu tenho muito conteúdo para postar no Instagram porque eu faço muitas peças,
mas eu tenho dificuldade de postar, eu esqueço, não dá tempo. Eu tenho uma dificuldade enorme de ficar postando todos os dias no Instagram. E para crescer lá, a gente tem que postar todos os dias, né? Eu estou ainda perdendo um pouco dessa timidez, né? Tomando um cafezinho aqui. E aí, no Instagram eu ainda sou muito inconstante. Eu tenho muita dificuldade de postar lá todos os dias. Mas como eu moro em cidade pequena, a minha maior propaganda aqui é o boca a boca, né? As pessoas falam uma para as outras. Eu também, na minha sacola, que eu mandei fazer um carinho personalizado, eu coloquei meu WhatsApp, coloquei meu Instagram, as pessoas acabam me procurando, mandando mensagem. A costura criativa, ela não é minha fonte principal de renda. Igual eu falei, eu sou professora efetiva municipal, sou efetiva desde 2014, trabalho atualmente com a turma do 5º ano, leciono todas as matérias com exceção de educação física, porque aqui em cidade pequena a gente não tem um professor do 5º ano para cada matéria, então eu me preparo para todas as matérias. Graças a Deus a minha turma, ela tem avançado muito todos os anos, graças a Deus as minhas turmas sempre avançam, né, porque eu me dedico muito. E a costura, que horas que eu faço? Eu chego em casa, eu não tenho rede de apoio, a babá fica com o meu filho de manhã, cuida dele. E aí quando eu chego, eu arrumo a comida, eu arrumo a cozinha, eu dou banho nele, eu coloco ele pra dormir, eu arrumo casa, eu não tenho faxineira, eu não tenho aspirador de pó, eu não tenho lava-louça, eu não tenho nada disso, tá? Tudo aqui é feito no rodo e na vassoura mesmo. Eu faço quando ele dorme. Tem dia também que ele dorme, eu tô muito cansada, eu durmo também. Aí à tarde, quando meu marido chega e sai um pouquinho com ele, eu faço. À noite, quando ele dorme, eu faço um pouco de costura. Porque assim, gente, a costura, ela me dá uma renda extra? Sim. Mas ela também, pra mim, ela é uma terapia, sabe? Quando às vezes eu tô depressiva, às vezes eu passei muito estresse no trabalho, eu sempre gosto de costurar, gente, porque é muito gostoso quando você vê uma peça pronta. Eu sinto tanta alegria quando eu faço uma peça, sabe? Quando eu vejo aquela peça finalizada do jeito que eu quero. Mas eu também sou bem perfeccionista, sabe? Quando eu faço uma costura, que eu vejo que a costura tá torta, que ela não está legal, assim, eu desmancho, eu não tenho preguiça de desmanchar. Dependendo, se a peça não fica legal no final, eu jogo até a peça fora e faço outra. Às vezes é uma peça que, se for para desmanchar, é pior do que refazer, então eu acabo descartando. Já descartei várias peças por causa disso. Antigamente eu personalizava na bordadeira minhas peças, só que agora eu personalizo, né, com a minha plotter de recorte, que é a Cricut, mas você também pode personalizar aí, se você começar, com qualquer outra plotter de recorte. Cricut é apenas uma marca, tem várias no mercado. Então assim, por que eu comecei esse canal? Porque eu, vendo coisas no Instagram, eu sempre estou vendo mães perguntando, né, ideias de fontes de renda para você fazer em casa com seu filho. E a costura criativa, gente, ela tem muitas possibilidades. Você pode fazer roupa infantil, roupa para pet, mesa posta, as necessaires, igual eu faço, bolsas. Você às vezes pode investir somente em um tipo de coisa, ou seja, por exemplo, fazer somente necessaire para poder lembrancinhas. As pessoas procuram pela lembrancinha de casamento, de aniversário. Então você pode às vezes focar só num produto, ou como eu que faço vários produtos, né? Mas assim, eu trabalho por encomenda. É difícil eu ter uma peça pronta entrega, até porque eu também não tenho tempo de ficar fazendo peça pronta entrega. E aqui na minha cidade eu já percebi que as pessoas gostam de encomendas personalizadas, então é por isso que eu faço assim. Mas eu resolvi fazer esse canal para ensinar um pouquinho do que eu sei, como eu personalizo, como eu estruturo minhas peças. Aqui eu não ainda disponibilizo molde, gente, porque eu não sou professora de costura criativa. Eu apenas compartilho a minha experiência pessoal. Eu passei uma medida para vocês aí de uma necessaire tamanho M, eu passei medida. Então a maioria das coisas que eu for ensinar aqui vai ser em medida mesmo, para você que não tem impressora poder fazer seu próprio molde. Até porque eu também nem sei passar o molde para o PDF para poder disponibilizar para vocês baixarem, porque eu não trabalho com isso, assim, não é a minha fonte principal de renda. É a minha renda extra? Me ajuda muito. Me ajuda também psicologicamente muito, porque é uma coisa que eu faço quando meu filho dorme, quando meu filho tá brincando, quando meu marido tá com meu filho, quando meu filho sai com alguém, né? Eu não tenho rede de apoio, então a maioria das vezes tudo que eu faço é com ele aqui em casa. Além dos trabalhos da casa, que eu faço todos sozinha, porque meu marido chega mais tarde que eu. Então, assim, eu trabalho só na parte da manhã na escola, né? Meio-dia já estou em casa. Então, eu faço tudo isso aqui em casa com o meu filho. Então, pra você que às vezes quer uma renda extra,
A costura é uma oportunidade para você fazer na sua casa, enquanto seu filho dorme, seu filho brinca, tá? Por isso que eu estou compartilhando a minha experiência. Tudo que eu souber aqui, eu vou compartilhar aqui nesse canal, para ajudar outras mães que também precisam de uma renda. Talvez você não tenha uma outra renda, você vai fazer da costura sua principal fonte de renda. Você pode fazer. Então, assim, é uma oportunidade. Eu comecei em 2019 com uma máquina doméstica. Esse ano, gente, em 2026 é que eu comprei minha máquina industrial, mas eu costurei 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25 todinho somente com a máquina doméstica. Eu fiz bolsas, eu fiz carteiras, eu fiz necessaire, eu fiz porta-moeda, eu fiz jogo americano, eu fiz suplá, eu fiz guardanapo, eu fiz trilho de mesa, tudo na máquina doméstica. Então, se você não tem condição de comprar uma máquina industrial, compra uma máquina doméstica, mas aí pesquisa bem para você comprar uma máquina doméstica que vai atender às suas necessidades. Agora, se você tem condição de parcelar talvez uma máquina industrial, eu te aconselho a comprar, gente, porque a diferença da máquina doméstica para a industrial é muito grande. Outro dia eu estou costurando com a industrial desde janeiro, e aí eu fui arrumar uma calça pro meu marido na máquina doméstica por causa do ponto zigue-zague, porque a máquina reta industrial, ela só tem um ponto reto, ela não tem zigue-zague. E aí, quando eu liguei a máquina, eu fiquei pensando, meu Deus, como eu fiz tanta coisa nessa máquina. A diferença é muito grande. A máquina doméstica é bem mais fraca, é mais pesada, é mais barulhenta. Então, assim, se você não tem condição de comprar uma máquina industrial, comece por uma doméstica, mas também não compre aquelas domésticas baratinhas demais, que ela não vai aguentar você fazer a costura criativa. Por quê? Se você for fazer necessaire e bolsa, você precisa estruturar, né? E com a estrutura, a costura fica mais pesada, então precisa de uma máquina um pouquinho mais forte. Mas também não vai de cara comprando um monte de coisa se você não sabe se vai dar certo nisso. Primeiro você começa, e como diz o ditado, né? Primeiro você começa, depois você melhora. E foi assim que aconteceu comigo. Fiquei de 2019 até final de 2025 na máquina doméstica. Esse ano é que eu investi na industrial. E assim, eu falo que foi a melhor coisa que eu fiz. Então, para você que quer fazer uma renda extra no conforto da sua casa, cuidando dos seus filhos, cuidando dos seus afazeres, a costura é uma solução para você que busca, né? Eu vejo várias mães nos comentários lá do Instagram pedindo opiniões de coisas que podem fazer em casa para cuidar dos filhos, e a costura é uma opção, né? A costura, ela tem várias possibilidades. Você não precisa fazer bolsa necessaire. Você pode fazer várias coisas, principalmente roupa de criança, vende muito, porque a criança perde muito rápido a roupa. Ou você pode entrar no nicho da mesa posta. Então você vai escolher o que se adapta melhor à sua realidade. Então essa foi um pouquinho da minha história, tá? E também um pouquinho da minha apresentação. Então se você quer aprender a costurar peças básicas no conforto da sua casa, peças fáceis, se inscreva no meu canal, curta meu vídeo. Se você tiver algum conteúdo que você queira que eu fale aqui, você pode deixar nos comentários aí sobre o que você quer que eu compartilhe da minha experiência. Lembrando, gente, eu não sou professora de costura criativa. Eu faço costura criativa, eu também estou aprendendo todos os dias, mas eu gostaria de compartilhar com as pessoas aquilo que eu aprendo, porque eu gosto de ensinar. Então, tudo que eu puder passar para ajudar, eu vou passar. E comenta também aqui o que você deseja ver por aqui. Até mais!